O telescópio espacial James Webb foi um marco na ciência e na astronomia. Desde quando ele foi lançado, ele descobriu muitas coisas legais. E dentre essas coisas legais, muitas coisas fizeram doer a cabeça dos nossos astrônomos e cientistas. Justamente, meus amigos, porque algumas coisas não têm explicação, ou de fato vai muito além do que as teorias de física que nós conhecemos hoje em dia. Coisas que têm o potencial de realmente reescrever a história do universo, ou até mesmo a idade que nós consideramos o universo. Nesse vídeo eu trouxe para vocês as principais descobertas que possivelmente pode reescrever a história do universo, ou até mesmo que ele está mostrando que a gente não sabe muito sobre a idade do universo. Eu sou Rivaldo Ravi, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a esse vídeo. O telescópio espacial James Webb descobriu algo que tem um potencial de reescrever a história que a gente conhece do universo. O telescópio espacial James Webb estava estudando a galáxia mais distante que conhecemos, a galáxia Geddes, e um tantão de nome que eu não vou falar tudo. Basicamente, a galáxia Geddes está localizada a 33 bilhões de anos-luz de distância de nós aqui na Terra. E basicamente ela se formou 300 milhões de anos após o Big Bang. Só aí já é um pouco estranho, e você já vai entender. Quando a gente observa galáxias próximas e galáxias bem distantes como essa, a gente pode notar uma variação na emissão de hidrogênio. É comum em galáxias próximas, como Andrômeda ou qualquer galáxia próxima que a gente consiga enxergar, ver picos de emissão de hidrogênio. Porém, em galáxias distantes, como essa, a gente vai vendo essas emissões de hidrogênio ficando escurecidas, sabe? Obscuras. Como se mais distante fosse, mais escuro, difícil de visualizar, certo? Um fato interessante é que logo após o evento do Big Bang, o universo passou por uma era chamada de Era das Trevas, aonde uma névoa gigante de hidrogênio cobria todo o universo. E esse hidrogênio em específico era hidrogênio neutro, ele não era um hidrogênio ionizado, processado, então deixava o universo todo opaco. Já que uma névoa cobria todo o universo, não existia luz. E como de fato o primitivo foi o próprio hidrogênio, a primeira luz que brilhou no universo foi 1 bilhão de anos após tudo isso, que foi quando o hidrogênio foi se dissipando, foi formando as primeiras estrelas, os primeiros quasares, 1 bilhão de anos depois. Mas o que acontece, meus amigos, que o telescópio espacial James Webb, ao estudar essa galáxia, ele descobriu através do infravermelho grandes emissões de Lyman alfa. Rivaldo, o que é isso, Lyman alfa? Lyman alfa surge basicamente na transição de elétrons em átomos de hidrogênio, certo? Como nessa época de fato o universo era opaco por essa névoa, não é possível ver luzes. Então quando acontece essa transição de elétrons em átomos de hidrogênio, surgem pequenas faíscas de luz, certo? Partículas de luz que chamamos de fótons, sabe? Como se fossem partículas. E elas seriam impossíveis de ser visualizadas por conta dessa opacidade do hidrogênio que existia das trevas. Mas o telescópio James Webb descobriu que elas são possíveis de ser detectadas 300 milhões de anos após o Big Bang. Cara, isso aqui é de explodir a cabeça de qualquer um. Com muita opacidade, a gente não consegue enxergar eles. Então por que a gente está enxergando? Só do fato dessa galáxia também ser muito antiga, isso também já é de doer a cabeça. E o mais interessante é enxergar esse tipo de coisa num vermelho, em ultravioleta. Isso aqui é uma coisa que tem um potencial de reescrever a história do universo. O universo pode ser muito mais antigo do que a gente pensa. De fato, o hidrogênio pode ter ionizado no universo e formado as primeiras estrelas muito mais cedo do que a gente pensa. E de fato, meus amigos, essa é a Terra vista de longe. A gente é tão pequena, nossa cabeça é tão pequena, pra gente entender algo tão grande comparado ao universo. Parece que o telescópio espacial James Webb está próximo de refutar a teoria do Big Bang. Segundo a ciência, no passado existiu uma grande explosão. Essa explosão não é basicamente da maneira que todo mundo pensa. Porque todo mundo pensa que de uma explosão nada sai, só destrói. Mas a gente não está falando de uma explosão na matéria. Estamos falando de uma explosão basicamente em um mundo quântico. Que a partir dessa explosão o universo começou a se expandir, logo em seguida surgiu a matéria. Porém, há quase uma década atrás, um físico chamado Zhao Enlai propôs famosamente a teoria da luz cansada. Rivaldo, o que é isso, a teoria da luz cansada? Meus amigos, é basicamente assim. Basicamente, alguém liga uma lanterna pra você e essa pessoa vai se afastando. À medida com que essa pessoa vai se afastando, essa luz vai ficando fraca, até que você não consiga enxergá-la mais, porque ela já está mais distante. A partir do momento em que o universo começou a se expandir, começou a surgir matéria, tudo está se afastando em uma velocidade inigualável. Basicamente, tudo que a gente enxerga do universo primitivo é como ele era há milhões de anos atrás. Porque esses fótons de luz só chegam pra gente muito tempo depois. Da mesma forma que você enxerga nessa animação que eu sempre mostro aqui. Então, basicamente, quando você enxerga algo do universo primitivo, você não consegue enxergar em tempo real. Você enxerga apenas o passado. A teoria da luz cansada sugere que as luzes desses primeiros objetos, dessas primeiras galáxias, que emitiram seus fótons até chegar a nós aqui na Terra, as luzes vão ficando cada vez mais distantes, que estão cansadas. A gente não consegue enxergar mais. A partir desse momento, a gente só consegue enxergar no vermelho, que é basicamente como o telescópio espacial James Webb as enxerga, pelo vermelho.
é a única maneira de estudar essas galáxias tão distantes até além da vida. Embora essa é a única explicação que pode de fato explicar esse fenômeno no vermelho, a teoria da luz cansada. Por mais que essa teoria seja pertinente, possa explicar de fato porque eles estão tão fracos, porque de fato o fóton está perdendo tanta energia, ainda não é capaz de refutar o Big Bang. Porque de fato o universo em si é repleto de radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é basicamente um resquício forte do Big Bang. É basicamente se você vivesse em uma era moderna e você encontrasse uma caverna, e dentro dessa caverna você encontrasse várias pinturas rupestres de um povo de uma época que existiu, de uma cultura que existiu que você não estava presente, de um costume diferente. Daí você consegue ver as histórias dos seus antepassados. É assim que funciona basicamente a radiação cósmica de fundo. Por mais que isso seja uma teoria pertinente, mas também não é tão forte a ponto de refutar o Big Bang. O telescópio espacial James Webb está revelando os mistérios desses pontos vermelhos. Há um tempo atrás eu trouxe a notícia que o telescópio espacial James Webb encontrou esses pontos vermelhos no universo e a gente não sabia de fato o que era. A gente chamava de galáxia porque é o termo mais próximo do que poderia ser esses pontos. Esses pontos vermelhos são intrigantes porque a gente conseguiu visualizá-los numa fase muito jovem do universo. Eles eram grandes e brilhantes demais, dentro de 400 a 600 milhões de anos apenas. É aí que tá, meus amigos. A suspeita que se tinha é que esses pontos seriam galáxias que teriam buracos negros supermassivos. Só que o que acontece, meus amigos, é que buracos negros supermassivos mandam grandes emissões de rádio. E a gente não encontrou nada disso nesses pontos. Esse mistério ficou desde setembro até agora, pelo menos agora em janeiro que saiu a atualização dessa notícia. O que acontece, meus amigos, é que o telescópio espacial James Webb está nos mostrando que isso pode ser um tipo de galáxia que a gente desconhece, uma classe nova de galáxias. E que essas galáxias, meus amigos, têm buracos negros supermassivos em desenvolvimento. Só que aí é que tá. Quando a gente observa um buraco negro, hoje em dia, os buracos negros mais recentes que a gente chega, supermassivos, eles mandam emissões de rádio. Esses não mandam emissões de rádio, mas tem buracos negros ali. Por que a gente não consegue encontrar as emissões de rádio dele? E segundo, quando a gente vai observar dentro de 1,5 bilhão de anos do universo, esses pontos simplesmente não existem. Vocês têm ideia que entre 400 a 600 milhões de anos a gente consegue estudá-los? Um tempo mais tarde é como se eles não existissem. Eles parecem que desaparecem. É meio que respondendo uma pergunta e criando outra. Por que existe esse declínio de 600 milhões de anos para 1,5 bilhão de anos? Pergunta que até o momento não tem resposta. Mas segundo os astrônomos, eles estão realmente estudando para saber por que isso aconteceu. E por que também que a gente não consegue encontrá-los pelas emissões de raio-x. Será que isso era um modo que os buracos negros supermassivos se desenvolvia numa fase muito jovem do universo? E é um mistério até o momento. O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta nas profundezas do universo, basicamente na infância do universo, que não tem explicação nenhuma, que são basicamente sobre alguns buracos negros. Buracos negros em estado quasar. Um buraco negro em estado quasar significa que ele é gigantão, ele é supermassivo, ele é muito pesado. O que torna ele um quasar, porque ele está tendo uma constância de atividade, ele está se alimentando. E ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele avisa para todo o universo, liberando onda de raio-x. Basicamente, você está comendo hambúrguer na sua casa, você pega um amplificador, uma caixa de som e avisa para o seu bairro inteiro que você está comendo hambúrguer. É basicamente assim que eles funcionam. Mas o que acontece, meus amigos, é que essa descoberta do James Webb revelou que eles estavam assim há 600 milhões de anos após o início do universo. E aonde eles estavam era uma área deserta, é um lugar muito pobre de matéria, basicamente um deserto cósmico. Então não tem sentido eles ficaram tão grandes existir nessa fase do universo. Por outro lado, se a gente for de fato pensar como que eles cresceram, pode ser porque buracos negros de massa estelar, aqueles que se formam depois da morte de estrelas, colidiram entre si, aí daí eles ficaram grandão. Aí daí formou um buraco negro quasar e eles cresceram muito. Mas para isso acontecer, levaria, sei lá, quase 2 bilhões de anos. O que a gente está enxergando é como eles eram há 600 milhões de anos após o início do universo. Muito confuso isso. Quando foi observar de fato esses 5 quasares, um deles tinha ao redor 50 galáxias, enquanto o outro só tinha 2 galáxias ao redor. E mesmo assim isso se torna inexplicável. Como é que eles cresceram, tanto estando em uma parte isolada do universo? É basicamente, se você for muito magrinho, você ir pro deserto apenas com uma garrafinha de água e você engordar no deserto, sem nada para comer. Daí então as pessoas vão começar a perguntar, poxa, como que você engordou sem ter comido nada? É basicamente essa incógnita. O que muitos estão suspeitando é que o que a gente está vendo não seja de fato a verdade. Pode ter alguma nuvem de poeira cósmica ali empatando a nossa visão sobre o que existe ali. E são coisas que somente o telescópio James Webb pode desvendar pra gente.
A descoberta dessa galáxia nesse estado é um tanto quanto assustador e pode colocar em xeque de fato a nossa compreensão sobre o próprio universo e a idade dele. Descoberto por agora pelo telescópio espacial James Webb, publicado agora em janeiro de 2025. Essa galáxia recebeu esse nome, que significa Dragão da Tocha. É uma galáxia espiral, como a nossa Via Láctea é. E ela estava assim, bonita desse jeito, formada, cara, sem nenhum defeito, há pelo menos 1 bilhão de anos após o Big Bang. Mas qual que é o problema disso tudo? É um tempo muito curto para que galáxias como essa ficassem bonitas, já formadas, já perfeitas assim, sabe? E segundo os modelos atuais, quando aconteceu o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás, não surgiu logo galáxias, estrelas e tudo que você vê hoje em dia. Não. O universo passou por um longo período em escuridão. Tudo que existia era uma grande névoa de hidrogênio. Um pouco mais tarde que surgiram as primeiras galáxias, estrelas, etc. E quando você vê uma galáxia desta, bonita e formada assim 1 bilhão de anos após o Big Bang, é de se preocupar. Como se uma criança de 1 ano desse a luz, sabe? É impossível, sabe? E para uma galáxia se formar e ficar bonita assim, leva pelo menos entre 4 a 6 ou 11 bilhões de anos para ficar assim bonitinha, formada. Esse tipo de descoberta leva a crer que o nosso universo pode ser muito mais velho que 13,8 bilhões de anos. Tem muitas descobertas que apontam que a gente está errado sobre a idade do universo. Eu não sou ninguém para afirmar nada, também não estou afirmando nada, mas eu acredito que o universo pode ser muito mais velho que isso, ou de fato as galáxias evoluem muito mais rápido do que a gente pensa.